Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 11. O tema de hoje é: humildes como Cristo, deixemos a glória para Deus. 41º dia da exposição desta linda epístola ou carta aos Filipenses, que nós assim temos denominado a carta da alegria, embora a ênfase desta carta não seja essa, mas como é muito conhecido, eu assim preferi deixar. Pois bem, vamos lá. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ocupai os vossos assentos. Este hino cristológico, ele nos demonstra do trono à cruz e da cruz ao trono. A mentalidade humilde de Cristo em descer, se fazer homem, servir, humilhar-se, sendo obediente até a morte mais humilhante que a de cruz, não sendo egoísta e não buscando autopromoção, mas visando a glória de Deus Pai como objetivo final, destrói todo o orgulho humano que causa invejas, rivalidades, motivações escusas e desunião. Este hino que você sabe, que vai do verso 6 a 11, revela que a nossa vida deve ser centrada em Cristo e que Ele é o modelo perfeito do amor sacrificial que somos chamados a viver. A primeira parte aí do versículo é: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a maior parte do estudo, ok? 90% do estudo está aí. Esta palavra "e toda língua", no caso no grego é glossa, que significa linguagem, fala de fato esse membro do corpo, a língua. Mas aqui descreve a faculdade de falar, enfatiza a universalidade absoluta, conforme ele diz no versículo 10, que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar, ok? Então, quando ele fala toda língua que agora há de confessar, está falando dessa universalidade absoluta. Então, não há exceção. A confissão abrange todos no céu, todos na terra e todos debaixo da terra. Assim como todos se dobrarão, todos também reconhecerão que Jesus é o Senhor. A igreja em Roma também enfrentava problemas que corroíam a unidade de propósito, a unidade da igreja. E Paulo usa um versículo que fala da soberania universal, ou seja, Deus é dono de tudo, manda em tudo, faz tudo, Deus é tudo. E fala dessa soberania universal de Cristo, chamando-os a preservar a unidade, como também em Filipos. Então, veja, a igreja em Roma tem um problema de unidade, a igreja em Filipos tem um problema de unidade. Agora eu percebo que Paulo usa a mesma palavra em um contexto diferente, veja só, em um contexto diferente, ele usa a mesma palavra falando da soberania de Cristo para pregar unidade à igreja. Olha que interessante, Romanos, vamos ler o 14, do 10 ao 12, olha o que diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Guarde isso, eu vou só situar vocês. Aqui, qual que era a briga aqui? A briga era por causa de alimento, por incrível que pareça. É por causa de alimento e também por causa de dias de festas. A questão dos cerimoniais dos tempos de Moisés, os cerimoniais. Esses cerimoniais, a igreja não tem mais a obrigação de cumprir, senão nós teríamos que continuar oferecendo animais aqui, ok? E por que nós não cumprimos mais isso? Porque Cristo, ao pagar o preço perfeito da morte na cruz, essa parte da lei já teve o seu cumprimento. E por ter o seu cumprimento, não há mais necessidade de se guardar.
As coisas do Antigo Testamento era a sombra daquilo que haveria de vir. Por exemplo, o animal cordeiro que era morto era a sombra da realidade, que era Cristo. O animal não morria para perdoar a pessoa, em lugar da pessoa que pecou? Assim Cristo fez, ok? Então, só estou falando aqui para entrar no contexto para vocês. Então, alguns irmãos, devido a esse negócio de comida, posso comer isso, não posso comer aquilo, então estava tendo briga entre os que são chamados os fracos e os fortes, aqui nesse capítulo. E aí então estava havendo julgamento entre os irmãos por causa de comida e dias de festas. Um diz, eu tenho que guardar essa festa. O outro diz, eu tenho que guardar esse dia. É o sábado, é o domingo. Aí Paulo falou, meu Deus, que bobagem é essa, hein, que vocês estão brigando. E aí estava tendo a divisão por causa dessas coisas banais. Aí ele está dizendo que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Vamos lá, ao 11. Porque está escrito, olha lá, ele usa o texto que fala da soberania de Cristo. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. No caso, a Cristo, Ele é Deus, aleluia. Não há dúvida para nós isso. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então ele está dizendo o quê? Você não pode caminhar de forma irresponsável no meio da congregação. Você vai dar conta disso. Porque existem pessoas que a forma irresponsável como ele trata as pessoas podem colocar pessoas para fora. E se eu, de forma irresponsável, coloco alguém para o lado de fora por causa de coisas insignificantes, eu vou ter que dar conta disso. Por isso que nós temos que viver para servir, para abençoar. Entende? Essa é aqui a questão. Agora vamos lá. Por que Paulo está usando a soberania aqui para... veja, o problema de Filipos, ambição egoísta e vaidade. Problema em Roma, pode e não posso comer o alimento. Então Paulo está falando o quê? Quando você tem a mentalidade de Cristo, ok? Você vai visar o quê? A edificação do próximo, em abençoar o próximo. Então você vai negar-se a si mesmo. Você está entendendo? Essa é a questão. E vai preservar a unidade da igreja. Vamos lá. Em Filipos, eu repito, o problema é egoísmo e vaidade. Embora questões alimentares, e em Roma, questões alimentares dividiam a igreja. Não desprezar, mas ser humilde e servir os irmãos é ter a atitude que Cristo teve, é pensar como Cristo pensa. Haverá 3 julgamentos. Você viu que Paulo falou de um dos julgamentos que nós teremos, que é o tribunal de Cristo. Dobre a sua atenção. Haverá 3 julgamentos. Primeiro julgamento que vai existir, o da igreja. E esse julgamento acontecerá quando? Quando a igreja for arrebatada. Vamos dar um exemplo. Jesus arrebata a igreja agora. Nós vamos entrar nesse tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o julgamento das nossas obras. Não é julgamento para saber quem é salvo, quem é perdido. Não, porque quem é arrebatado já está salvo. A questão do tribunal de Cristo é o quê? É ser julgado aquilo que eu fiz, as motivações daquilo que eu fiz. Então, qual é a motivação do meu louvor? Qual é a minha motivação de ajudar alguém? Qual é a minha motivação de fazer o que eu faço? Então isso vai ser julgado. Então tudo aquilo que eu faço, um dia será julgado pelo Senhor. Então por que eu estou fazendo? Por que eu estou deixando de fazer? Então isso vai ser julgado. Porque tem coisas que eu faço. Qual é a motivação por detrás do que eu estou fazendo? Agora eu não faço mais, deixei de fazer. Então qual é o motivo? Então isso será julgado. Tá certo? Isso será julgado pelo Senhor. Então esse tribunal, esse é o primeiro julgamento que só os crentes vão passar, que é o tribunal de Cristo. Se nós fomos bem avaliados, ou seja, se aquilo que eu fiz para que Deus fosse glorificado, nisso eu terei galardão. Agora, se eu fiz por egoísmo, se eu fiz por vaidade pessoal, se eu fiz por uma motivação maliciosa, eu não terei galardão disso, tá certo? Em vez disso, ou seja, aquela obra vai ser desfeita e eu não terei recompensa nenhuma, tá certo? Segundo julgamento que vai existir, guarde isso, é bom, quem tem o costume de anotar, anote mesmo. É o julgamento das nações. O julgamento das nações vai acontecer quando? Agora, depois do arrebatamento, começa, como nós somos pré-tribulacionistas,
Começa, depois do arrebatamento, começa os 7 anos da grande tribulação. E aí o que acontece? No final desses 7 anos, quem que volta? Jesus volta. Essa é a segunda vinda de Cristo. E ele volta com quem? Com os anjos e com a igreja ao seu lado. Então Jesus vai voltar, lardeado dos anjos e da igreja. No caso, você e eu que fomos arrebatados, voltaremos. E aí Jesus voltará para quê? Ele vai vencer o anticristo, vai vencer o falso profeta, ok? Vai prender Satanás, vai colocar ele no abismo. E o que ele vai fazer? Estabelecer o reino de 1000 anos na terra. Estou falando um reino literal humano. Jesus vai descer aqui na terra, ele agora com o seu corpo glorificado, o Cristo ressurreto, e vai reinar aqui na terra com a sua igreja 1000 anos. E aí vai acontecer, quem entra nesse reino milenar quando Jesus voltar? Quem entra? A igreja estará presente reinando com ele, e só vai entrar as pessoas que aceitaram Jesus na grande tribulação. Os 144 mil pregaram, as 2 testemunhas pregaram, o anjo pregou o evangelho eterno, e no meio da grande tribulação, muitas pessoas se converteram, tá certo? E quem é que entra agora no reino milenar? Somente as pessoas que na grande tribulação creram em Jesus. Agora, onde está escrito isso? Mateus 25, do 31 ao 46. Eu não falei aí, o julgamento das obras é 2 Coríntios 5:10. Agora, o julgamento das nações, repito, Mateus 25, do 31 ao 46. Quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Bem-vindos, bendito de meu Pai. Está falando dos que estiverem na terra que crerem em Jesus, tá certo? Na grande tribulação. Aí eles vão entrar no reino. Aí onde vai haver a separação? De ovelhas e bode. As ovelhas são os que creram em Jesus, vão entrar no reino milenar. E os bodes? Esses vão ser mortos. Esses não entram no reino milenar. Esses vão direto para o Hades, vão lá para o lugar de tormento. Aí Jesus vai dizer o quê? Benditos, bem-vindos, benditos de meu Pai, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e fosse lá me visitar, entende? E essas pessoas que não fizeram isso, o que Jesus está dizendo? Por que essas pessoas não fazem isso? Não ajudam, não estendem a mão, não servem as pessoas? Porque elas não têm a salvação, porque não creem em Deus, porque toda pessoa que crê em Deus faz obras. Nunca se esqueça, eu não sou salvo porque eu estou fazendo as obras, mas porque eu fui salvo. O sinal de que eu sou salvo, eu faço boas obras. Tá certo? Agora, terceiro julgamento, esse aqui que está a questão, é o julgamento do trono branco, que é o juízo final. Esse está em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15. Esse julgamento final, a igreja estará ao lado de Cristo, tá certo? A igreja estará lá ao lado de Cristo, estará os anjos eleitos, ou seja, os que não se rebelaram junto com Satanás, estarão lá. Mas nós já vamos, os que estão em Cristo já estão salvos. Só que esse juízo do grande trono branco, agora vai ser julgado quem? Os demônios rebeldes e todos os incrédulos de todas as épocas. Eles vão sair do Hades para ser agora julgados e ser condenados ao inferno, tá certo? E juntamente os demônios, que esse é o lugar de todos os rebeldes, é no lago de fogo de enxofre. Então, o que Paulo está dizendo aqui, agora pasmem, quando ele está dizendo que, nesse texto, que cada um vai dar conta de si, e que ele é o soberano, que manda em tudo, faz tudo e tem todo o poder, olha o temor que gera, você sabendo que esse Deus é o que julga as obras, porque veja só, se ele vai julgar as minhas obras, você não vai pensar direito naquilo que você está fazendo? Se aqui está para uma questão de que alguém vai passar pelo julgamento, as nações um dia vão ter um julgamento, isso não modela o meu modo de viver? É isso que Paulo está dizendo. Então veja como você está vivendo no meio da sua casa, no meio da igreja, porque há um juízo a ser feito. Então aqui a responsabilidade de dar contas de si mesmo a Deus, põe a mão aí no peito e diga: eu darei conta de mim mesmo. Então, chegará, eu
eu não terei que dar conta, entende? Eu terei que dar conta de mim. Por isso que a Bíblia diz: a salvação é individual. Então, cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Então, a responsabilidade de dar conta de si mesmo a Deus, e que de forma universal todos reconhecerão a sua soberania, deve refletir essa realidade no nosso viver com amor e respeito mútuo e sem criar divisões. Então nós temos que tomar cuidado qual é o nosso procedimento no meio da família, no meio da empresa, no meio da parentela. Veja como a mentalidade de Cristo influencia em todos os âmbitos que nós vivemos. Devemos focar na unidade e na responsabilidade pessoal diante do soberano Senhor Jesus, para que Deus seja glorificado por nós. Então, aqui é uma reflexão introspectiva que nós devemos fazer. Qual é a reflexão que temos que fazer? Qual tem sido o meu procedimento na onde eu vivo? Qual tem sido o meu procedimento dentro de casa? Eu trago unidade ou eu trago desunião? Eu trago edificação ou separação? Está entendendo? Então, avalie isso, o seu comportamento, porque eu e você teremos que dar conta disso. Você já ouviu aquela, e é verdade isso, você já ouviu aquela expressão: existem pessoas que não põem ninguém para dentro, ou seja, não ganha ninguém, não prega salvação para ninguém, mas para pôr para o lado de fora é um dois. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, e toda língua, voltando ao texto, e toda língua confesse. Confesse exomologel. Eu não vou pedir para você repetir, não. É grego a palavra, significa aceitar como verdadeiro. Então todos aceitarão que de fato Ele é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, o Senhor. Então também significa reconhecer aberta e publicamente. Concordar, o que é concordar? Falar as mesmas coisas que outra pessoa. Então todos um dia vão concordar com o que Deus fala. O que Deus fala? Eu sou o Todo-Poderoso, o fiel, o verdadeiro. Um dia todos irão concordar com isso. Hoje existem pessoas que com o seu estilo de vida e com suas palavras discordam de Deus, mas chegará o dia que todos, em uma só voz, olharão para Jesus e concordarão: tu és. Quem disse que tu és? Esta palavra carrega um peso de reconhecimento público da soberania divina de Cristo. O povo de Deus é chamado a oferecer sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Está escrito em Hebreus 13:15. Perceba, olha lá, os frutos dos lábios. Já falei isso, os frutos do lábio. Se o lábio sai o fruto, a raiz está onde? No coração. Então, nosso coração regenerado está enraizado em Cristo. E aí é que vai sair o louvor, ou seja, nós vamos confessar, nós vamos reconhecer publicamente o louvor e a exaltação da glória de Jesus, está certo? Um coração regenerado traz em seus lábios a concordância e o reconhecimento dos méritos de Jesus, afirmando que Ele é Salvador e Senhor, merecedor da mais elevada honra e louvor. Quem não confessa o nome de Cristo, vivendo de acordo com Ele, humilde, servo, obediente, em vida, amargará um reconhecimento final da sua soberania em morte. Eu vou ter que repetir isso. Quem não confessa o nome de Cristo, vivendo de acordo com Ele, sendo uma pessoa humilde, sendo um servo, servindo a todos, sendo obediente, em vida, amargará um reconhecimento lá no trono branco, no juízo final, amargará da sua soberania em morte. Então veja, ó que privilégio, você que é crente, é em Cristo, ok? E a sua vida está moldada a dele, você vive de acordo com ele. Então perceba, para nós reconhecer Cristo, isso é uma honra, é um prazer. Agora, no juízo final, até quem não queira, vai ter que reconhecer.
Porque como alguém vai conseguir mentir diante daquele que é verdade? Como alguém vai conseguir esconder diante daquele que vê tudo? Não tem como. Então, o bom é reconhecer em vida do que ter que reconhecer em morte. O fato é, todos um dia vão confessar, todos um dia vão reconhecer. Então é melhor já reconhecer agora. Quem reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida? A baxéria. Agora vamos para a prática. Tem pessoa que diz: Jesus é o Senhor da minha vida. A primeira oportunidade você desobedece. A primeira oportunidade você faz do jeito que você quer e não do jeito que Ele manda. Jesus falou: vocês me chamam Senhor, mas nunca fazem o que eu mando. Na teoria a gente é bom, mas quando a gente põe na prática, a gente precisa melhorar, ok? Ó, você está dizendo a gente, eu estou me incluindo, tá bom? Olha só que terrível, que terrível. Acã é a prova de que em morte, quem não reconhece em vida vai ter que reconhecer em morte. Josué 7,19. Qual foi a ordem de Deus? Destrói Jericó. Eu vou dar para vocês Jericó, vocês vão invadir Jericó, só que vocês não pegam nada, vocês não mexem em nada, nada. Toda a riqueza que tem nessa terra, todas os bens que tem nessa terra, vocês vão consagrar ao meu altar, vocês vão trazer para mim. O que Deus está dizendo? Jericó é a primícia que vai garantir todas as outras vitórias. Então Deus falou: dessa terra vocês não vão pegar nada, tudo vocês vão entregar em oferta, em consagração a mim, vocês vão consagrar isso a mim como primícias. E essa foi a ordem: ninguém toca em nada, ninguém pega em nada. Só que aí teve um sujeito chamado Acã, que ele viu uma boa capa babilônica, ele falou: aí cresceu os olhos. Agora perceba como ele foi egoísta. Ele olhou na capa, ele pensou no povo? Ele pensou em quem? Só nele. Ele não pensou nem na casa dele, porque ele estava levando o que era ruim para dentro da casa. Tem gente que está no vício e leva coisas erradas para dentro da sua casa, seu egoísta, porque você só pensa em você. Porque quando eu levo algo ruim para dentro de casa, eu estou comprometendo a minha casa. Fui lá e coloquei uma garrafa de pinga dentro da minha casa. Olha um ponto de legalidade para Satanás operar lá. Levei uma paranga de droga. Não importa, cigarro, não importa o que seja. Estou trazendo para casa. Pera lá, seu egoísta. Por quê? Porque você só está pensando em você. Porque se você pensasse no bem dos outros, você não faria isso. Isso aqui, foi na mão leve, estou trazendo para casa. Egoísta puro. Então vi uma boa capa babilônica, vi as 200 gramas de prata e o lingote de ouro. Ele falou: quando eu vi, não aguentei, peguei tudo e escondi na tenda. Aí o que aconteceu? Josué não sabia, o líder, não sabia dos negócios que estavam acontecendo, dos Paranauê que estava acontecendo lá. Aí ele falou: não, vai na guerra contra Ai, um povo fraco, não vamos cansar o exército não. Mandou uns 3.000 lá. Irmão, foram lá, 30 saíram feridos, foram derrubados, voltaram debaixo de vergonha. Josué pegou, se prostrou diante da arca e falou: tu falou que ia ser comigo como foi com Moisés, me trouxe aqui para me passar vergonha, para ser envergonhado. Deus falou: cala tua boca e levanta que tem coisa errada. Porque tem gente que quer encostar Deus na parede com a vida toda torta. Quer cobrar de Deus sendo que a sua vida está uma porcaria? Vai cobrar o quê? Antes de falar qualquer coisa para Deus, conserta a vida, meu bem. Minha vida assim, assim. É claro, você não conserta. Vamos lá. Aí, perceba só, Deus falou: levanta que tem anátema, tem maldição no meio da congregação. Aí tive que falar todo o contexto para ler aqui. Leia comigo, 3, 2, 1. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel,
e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então aqui eu vou te explicar o que é da glória. Agora vamos lá. A ambição egoísta e a desobediência de Acã trouxeram derrota à congregação. Eu tenho que repetir isso aqui. A ambição egoísta, quando você faz algo só pesando você na balança, você está sendo egoísta, ok? Então, a ambição egoísta e aqui no caso a desobediência, ele tocou onde Deus falou para ele não tocar, ele pegou o que Deus falou para ele não pegar. Então essa ambição egoísta, essa desobediência de Acã trouxeram derrota a toda uma congregação. Agora, por causa dessa ambição egoísta, famílias choraram. Por causa dessa ambição egoísta, pessoas do exército caíram. Então veja, por causa de uma posição equivocada, olha como que traz abatimento para a congregação. Enquanto nós não entendemos que somos uma família, somos um corpo, e começar a pensar, ter essa mentalidade de Cristo, não pensar em si próprio, fica difícil. Agora veja, como nada fica oculto do Senhor, nada fica oculto do Senhor, Acã foi revelado e agora intimado a dar glória a Deus. E dar glória a Deus aqui, ou seja, reconhecendo a soberania divina, que Deus vê tudo, que Deus sabe tudo. Aleluia! Reconhecendo a sua soberania divina, reconhecendo a sua santidade, a sua justiça, e admitir a culpa honestamente, sem desculpas, assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Porque tem pessoa que diz assim, eu tomei esse posicionamento por causa de fulano de tal, por causa de Beltrano. Não, seja honesto. Existem pessoas que são mestres das desculpas. Eu não venço na vida por causa disso, eu não dou certo por causa disso, eu não caminho na obra por causa dele. Pare com isso, pare com essa besteira. Tinha aqui uma experiência pastoral, tinha uma mulher que faz muitos anos isso, uma mulher, ela era fumante, escondida, ela fumava escondido. Pensa numa mulher murmuradora. Eu pregava aqui, acabava o culto, ela vinha no pé, escute, no pé do altar, eu fui só ouvindo, no pé do altar, e ela vinha e rebatia. Aí eu comecei, falei, alguma coisa está equivocada. Aí comecei a orar. Aí de repente Deus me falou, sabe por que ela é assim? Porque ela fuma. Eu falei, Aí um dia aconteceu isso, preguei e ela veio. Eu falei, e o cigarro? Ela ficou vermelha na hora. O rosto dela queimou feito um pimentão. O que aconteceu? Foi desmascarada. Cadê ela? Onde ela foi parar? Aí foi para um lugar onde continuou, não sei, espera em Deus que hoje tenha sido liberta, mas foi para um lugar, receberam, fumando, louvando ao Senhor. Então você vê, toda pessoa que está em pecado, ela traz perturbação no meio da igreja. Porque agora, por causa de Acã, o texto diz, ele é reconhecido como o quê? Como um perturbador de Israel. Toda pessoa que traz no seu coração, que esconde algo, essa vaidade, essa ambição, essa rebeldia, essa pessoa, ela perturba o ambiente. Veja, ó Jonas em desobediência, irmão, ele foi perturbar os ímpios. Ele não colocou os ímpios na tempestade, irmão? Ele foi, veja só, um homem que foi levantado para abençoar os ímpios estão dando uma dura neles lá, clamando aos deuses dele, falando, que aí, de onde você é, de onde você veio? Não, eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo o Deus verdadeiro. E aí como que eles dissessem, serve o Deus verdadeiro vivendo uma vida de mentira? Dá glória a Deus, dá glória a Deus, faz a confissão hoje em vida, do que ter que reconhecer em morte. Vamos adiante. E toda língua confesse que Jesus, Jesus você já sabe, Jesus, Jeová ou Yahvé é salvação.
No final, toda a criação, ao contemplar o Jesus ressurreto, declarará que ele, o que foi crucificado, é a quem a igreja adora, é o Senhor. E quem a igreja adora, né? É o Senhor. Olha só que coisa tremenda. Atos 2:36, que lindo. E o 4 depois do 10 ao 12. Saiba, pois, com certeza, não há dúvida disso, viu? Toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor. Ou seja, Jesus foi exaltado soberanamente. Está falando de Jesus o homem, foi exaltado soberanamente. Ele recebeu o nome, ele é Yahvé. Ele recebeu toda a autoridade e poder, tá certo? É isso que significa. Como temos visto. Agora 4:10 ao 12. Olha, primeiro continua: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel. Olha que lindo, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, olha que detalhe, Nazareno, que tem a questão aqui de falar o quê? Veja o modo humilde que ele nasceu, veja o modo simples que ele viveu, veja como ele era humilde. É isso que Pedro está dizendo aqui quando cita o Nazareno. Aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que esta estação diante de vós, o coxo de Atos 3, 40 anos naquela situação. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Eu explico. O que acontece? Essa pedra de esquina, há um debate aí, se ela o alicerce. E falava também antigamente dessa pedra de esquina, que é uma pedra, escute só, ela ficava assim, ó. Imagine a estrutura dela, ela ficava assim e como tivesse dois braços abertos. Por quê? Porque ela dava o molde em toda a construção. Não tinha como você mudar o modelo da construção, porque aquela pedra de esquina era o formato. Em cima daquele formato você construía. E aqui encaixa nos dois sentidos. Por quê? Olha o que o texto está ensinando. Jesus é a pedra rejeitada, ou seja, o que eles estão dizendo? Os judeus estão dizendo o quê? Jesus não é o nosso fundamento. Jesus não é o nosso alicerce, ou seja, e ele não é a pedra de esquina, ou seja, nós não construímos a nossa vida dele e não vivemos o padrão dele. Então, por isso que os judeus rejeitaram a Cristo, tá certo? O que ele está dizendo? Nós vamos viver do nosso jeito, o seu jeito humilde de vida não serve para nós. Servir os outros, apanhar na cruz, isso não serve para nós, não. O nosso negócio é que nem rei Davi, mete o pé em tudo, bate o pé no pescoço do gigante, arranca a cabeça. O nosso reino é esse, é de glória e prosperidade, queremos é isso. Esse rei humilde aí quer não, sai fora. Vamos lá, eu já vou explicar, calma aí, aguenta aí. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eita, o nome de Jesus salva. Pega isso. Os invejosos, que são os religiosos, os judeus religiosos, os que menosprezaram Jesus, rejeitaram seu testemunho de que ele era o verdadeiro Filho de Deus, o Verbo encarnado, e também rejeitaram seus ensinamentos. E por que rejeitaram? Porque os ensinamentos contrariavam o orgulho humano, o orgulho que eles tinham naquele coração, a arrogância que havia naquele coração, tá certo? Então, eles rejeitaram justamente porque os ensinamentos e a vida de Cristo contrariavam esse orgulho humano, e eles não quiseram reconhecer que o humilde homem de Nazaré é o Senhor, o dominador do universo, e que não há outro Salvador. Então veja só que coisa tremenda, esse Jesus humilde que eles rejeitaram, agora o texto está dizendo, veja, o lá de Nazaré, esse aí mesmo, o simplesinho, esse aí é o Senhor de tudo. Você entende, irmão? É que eu estou dizendo, nós estamos sendo exaustivos nesse tema. Como eu peço a Deus que isso crave nos nossos corações. Saia desta arrogância, saia desta soberba. Não queira ser o dono da razão, o dono da verdade. Quando errar,
reconheça que errou. Passou do ponto, reconheça que passou do ponto. Vamos na via da humildade. Isso vai ser saudável, isso vai ser benéfico. Aleluia, glória a Deus. Então esse Jesus agora, ele ostenta todo o poder, todo o domínio. Veja, Jesus, este nome tem toda a autoridade. Por quê? Porque ele recebeu esse nome. Ele é Yahvé, ele é o soberano, ele é o dominador de tudo. E como ele chegou nessa posição? Através da humildade. Ah, meu Deus, hein? Voltando aí ao texto, que Jesus, e toda língua confesse que Jesus Cristo, eu vou trabalhar assim mesmo, ponto a ponto. Cristo, você já sabe, volta o texto aí, querido. Christos, que significa ungido. Cristo ou Messias, no caso prometido, refere-se à promessa de Deus a Davi, de que levantaria um descendente dele, e estabeleceria o seu trono, o seu reino para sempre. Segundo Samuel 7,16, Deus olhou para Davi e falou assim, eu vou levantar um descendente teu, e através desse descendente, vou firmar o seu trono, e o trono dele nunca mais terá fim. Jesus é de qual tribo? Da tribo de Judá, de onde é a linhagem de Davi. Davi, ele é da tribo de Judá, da linhagem de Judá, ok? E Jesus humano, Jesus que tomou a forma humana, ele vem da descendência de Davi, tá? Isso é importante demais. Então, quando Deus falou para Davi que levantaria um descendente de Davi, ok? Estava dizendo que essa profecia se cumpre em Jesus. Esse é o rei que tanto os judeus esperavam. Veio, eles rejeitaram por causa do modo humilde que ele veio. Todo arrogante rejeita o que é humilde. E aí Jesus veio para quê? Para revelar como estava o estado do seu povo. E falou, vocês precisam de salvação. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Escute essa aí, Jesus amado. Para a surpresa dos homens, o Messias, o Cristo, o ungido, não veio em esplendor, mas em humildade. Essa é uma das profecias clássicas e mais lindas a respeito do Messias. Não esqueça, Messias é uma referência ao rei ungido, porque o rei era ungido para reinar. E Jesus é o ungido, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esse é o rei que vem e o seu reino nunca mais terá fim. Então, de forma humana, Jesus é da descendência de Davi. Agora entende, e você vai entender isso profundamente agora, por que as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi? Porque cumprindo aquela profecia que Deus falou, que um descendente de Davi reinaria eternamente. Só que esse descendente de Davi vem antes de Davi. Ele existia antes de Davi, porque ele é Deus e tomou a forma humana, ele é Jesus. Vamos lá, deixa eu ler o texto, Zacarias 9:9, glória a Deus. Vocês estão ainda aí? Diga amém. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Olha lá, esse eis você sabe, é chamar a atenção. Eis que o teu rei virá-te, ó do jeito que ele vem, justo, salvador, pobre aqui é humilde e montado sobre um jumento. Isso se cumpriu quando? Na entrada triunfal em Jerusalém. Aí agora imagina, Jesus vindo trotando em cima do jumentinho. Os judeus olharam para aquela vida simples, humilde, olharam assim, falou, não é esse rei que a gente quer não. Não é esse rei que a gente está esperando não. Não é esse. Mas a profecia está dito. Veja, está chamando a atenção, o teu rei é humilde. O teu rei é humilde, é justo, age de forma correta, salvador, ele vem para resgatar o perdido. E todo aquele que está na unção do Messias, também é justo, busca a salvação das pessoas, está aí, e é humilde, está vendo? Então, agora aquela questão, recebeu a unção, ficou arrogante, recebeu a unção, se acha todo poderoso, que tudo gira em torno dele. Esse não está na unção do Messias. A unção do Messias vai te tornar uma pessoa justa,
vai buscar a salvação dos perdidos e vai viver uma vida humilde. Olha lá, amém? Meu Deus, hoje está bem estudo mesmo, né? A atenção do versículo está no Messias que vem, justo, salvador e humilde. Os que reconhecem o seu governo são felizes e agraciados. Olha só, André, irmão de Simão Pedro, disse: achamos o Messias, João 1,41. A samaritana disse para Jesus: eu sei que o Messias, o que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse para ela: eu sou o Messias, eu sou o que falo contigo. João 4, 25 e 26. Veja, Pedro, ao ser indagado acerca de Cristo, ele confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma referência a Marcos 8, 29 e depois Mateus 16. Olha só, agora entende, isso aqui é muito lindo. Bartimeu, o cego que tinha visão, enxergou que Jesus era o Messias. Marcos 10, 47, o que ele faz? Jesus, filho de quem? Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Veja, os seus patriotas, o seu povo olhou para Jesus e falou: isso aí é um qualquer, um humilde homem de Nazaré, entende? Rejeitaram. Mas Bartimeu, que nem enxergava, mas tinha visão, olhou e falou: esse é o prometido, esse é o rei ungido, esse é o Senhor enviado dos céus. Abacaxanda, labaquécia. Isso aqui é uma bomba para a época, ok? Nesses dias, quando um Bartimeu fala Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo publicamente quem ele é. Aquela profecia que tu falaste a Davi, Senhor, que do descendente dele, esse é o rei, é ele que vai ser perpetuado, é ele que o seu reino não será abalado. Aí o que Bartimeu falou: já que o Senhor é soberano, me dá vista. Eu reconheço quem tu és, eu sei quem tu és, e publicamente eu declaro: tu és o filho de Davi, o rei, o Messias. Xobequécia. Agora aqui é para deixar o crente maravilhado. E o mais impressionante para mim é aquela gentia. Que é gentia? Uma palavra tanto significa nações e também pejorativa, para dizer de pessoas incrédulas, tá certo? Todo que não era judeu era chamado gentil, no sentido de as outras, assim, ó, as outras nações. Ok? São pessoas incrédulas que não temem a Deus. E uma gentia, Ciro-fenícia, ou como queira, mulher cananeia, oh meu Deus. Esta mulher é impressionante como ela reconhece humildemente o Messias, o rei ungido. Olha o que ela vem clamando. Quem lembra? Mateus 15, do 22 a 28. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. O que ela faz? Vem atrás de Jesus gritando. Olha o que ela disse: Senhor, filho de Davi, uma gentia. Ela não era do povo de Deus. Trazendo para o dia de hoje, nem crente não era. Mas aqui, a partir desse episódio, teve um encontro tremendo com o Senhor. E ela reconheceu: tu és o Messias, tu és o rei que haveria de vir, tu és o soberano. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o texto diz que ele não respondia a palavra. E o que ela fez? Adorou. Olha lá o que é reconhecer a soberania de Deus. Ele ficou quieto, mas ela... Ele não respondeu, mas ela adorou. Parece que ele não estava ouvindo, mas ela... A situação na casa dela parecia que não mudava, mas ela... Você consegue adorar mesmo a tudo isso que você está passando aí? Que baixar. Quem pode levantar a mão e dar um glória bem avivado para Jesus? É baixa da caia. Era bacana, baixúria. Ela adora e diz: socorre-me, Senhor. E os discípulos falaram: Senhor, atende essa mulher, que ela não para de gritar.
E aí, veja só, Jesus pega e para. Eu fico imaginando a cena. Ela olhando para o rei, o Messias humilde. Olha isso, essa mulher é fascinante. Eu preciso um dia pregar, nunca preguei essa passagem, eu vou pregar um dia. Estou maravilhado. Ela chega para ele e diz: socorre. Jesus falou assim, ó, não. Ela não falou que ele era filho de Davi? O filho de Davi vem primeiro para quem? Que povo que ele vem primeiro? Os judeus. Ele veio primeiro para os judeus, veio para os que era seu. Como os seus o não receberam, abriu as portas para todos. Mas a priori, o propósito universal de Deus era salvar todos, mas a priori Jesus veio para os judeus, o seu povo. Ele veio para os judeus. Ela não falou: tu és o filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Então ela está dizendo: tu és o rei dos judeus, então tu veio resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Aí olha só, Jesus pega e diz, ó: não é lícito pegar o pão dos filhos, o povo de Israel, e entregar aos cachorrinhos dos gentios. Olha o que essa mulher diz: sim, Senhor. Veja, ela não discorda dele. Ela está sendo, de certa forma, mais ou menos assim, para você entender, está colocado tipo, mais ou menos assim, por assim dizer, uma segunda categoria. Mas na verdade aqui não era o tempo ainda deles mesmo, sabe? E Jesus falou: o tempo de vocês vai chegar. Mas olha só o que é confessar o nome de Jesus, falar o que ele fala. Então ela concordou quando ela fala, não, Jesus falou, não é lícito pegar o pão dos filhos, ou seja, a salvação que é do povo de Israel agora, a priori, tirar deles e abrir as portas para os gentios. Agora não é hora dos gentios. E ela concorda, fala: sim, Senhor. Mas ela dá uma palavra, o que? Humilde. Ela agora ganhou Jesus na humildade, porque ela pega e diz assim: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas, come sempre fácil, que cai da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela e falou: o que? Oh, mulher, não é pequena, grande é a tua fé. O reino de Deus é para os humildes, irmãos. Jesus está dizendo: você está seguindo o mesmo, você está seguindo o meu caminho, você está sendo humilde. Já que você está sendo humilde, vai embora. A tua filha está liberta. Você não entendeu? Na humildade dela, Jesus libertou a filha. Na humildade dela, Jesus libertou a casa. Na humildade, enquanto você vem aqui servir aos teus irmãos, servir a igreja humildemente, e muitas vezes a tua casa está pegando fogo, e muitas vezes o pau está quebrando lá, mas você vem, e mesmo em silêncio, e mesmo na luta, você se prostra, você adora, você reconhece, você se humilha. Ele vai olhar para você, ele vai olhar para você, ele vai olhar para você. Quem sente a unção do Cristo, quem sente a unção do Messias, quem sente a unção do ungido, abra a sua boca, eu te dou 30 segundos para você adorar. Bacachada cabacere cabachai, ele bacanda labachanda canda labassubideécia. Os humildes não desistem, os humildes não abandonam, os humildes não param, os humildes não desistem. Está em silêncio, está difícil, mas o humilde está lá. Eu reconheço a tua soberania, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço o teu poder. Amaquisaio que vassa, sobe que vassúria. Upa, caixa, tem migalha caindo aí, ó. Tem migalha caindo na mesa. Se uma migalha já resolve o problema, imagina comer o pão inteiro. Imagina comer o pão inteiro. Eu estou me
sentindo como um cachorrinho agora, como aquela mulher de boca aberta esperando cair só o farelo da mesa. Se só, meu Deus do céu, se só uma migalha de pão já rezou, você não está entendendo? Imagine como você hoje pode se alimentar do Cristo, do pão da vida. Diga com as duas mãos levantadas, mas você vai gritar bem forte: o meu problema para Jesus não é nada. Quer se andará, subdesce. Canaço. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Kyrios, Senhor é Kyrios, possuidor, dono, a quem tudo pertence, soberano. Refere-se àquele que tem poder e autoridade. Jesus não tem poder, Jesus não tem autoridade, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus como Senhor, agora Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus único e verdadeiro. Jesus é o Senhor, tá certo? Ele é Yahvé, Ele recebeu esse nome. E Jesus como Senhor, entenda só uma coisa, Ele tem todo o poder. O que é ter todo o poder? Não existe nada impossível para Ele. Ele tem toda a capacidade. Ele faz o que Ele quer. Segundo, toda a autoridade. Não há um palmo, escute o que eu estou falando. Não há um palmo na terra, debaixo da terra e nem na eternidade, qualquer canto que existir na criação. Não existe um palmo que não esteja no domínio dEle. Não existe um ponto em todo o universo que ele não saiba que exista, que Ele não tenha o controle daquilo. Não é Bíblia, mas é uma verdade. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Não é um versículo bíblico, ok? É um adágio popular, mas é uma verdade. O controle de Deus é tão violento, se Ele quiser, Ele segura todas as folhas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por isso que Ele diz: não temas o que podem fazer os homens, porque todos os cabelos da sua cabeça está contado. Quando eu falei cabelo da cabeça contado, Deus está dando saúde capilar. Recebe da glória a Deus agora. Pode receber, porque Jesus está dando saúde aí, ó. Esse véu vai crescer bonito, vai, ó, bonito, bonito e forte, é bonito. Escute, Romanos 14, 9, vamos lá que eu vou começar a concluir. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Para quê? Qual é a finalidade? Para ser Senhor, soberano, tanto dos mortos como dos vivos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quer seja no mundo visível, mundo dos homens, quer seja o mundo invisível, o mundo espiritual, quer seja na terra, quer seja no céu, Jesus Cristo é o Senhor, o soberano do universo. É Ele que tem o trono, está centrado e está governando tudo. Nada escapa das suas mãos. Saber que Ele é quem governa. Agora, se Ele é o soberano, Ele que reina, Ele que governa. Olha só, saber disso, que Ele dá destino a todos. O destino de todos está na mão do soberano. E que Ele consumará todas as coisas, ou seja, Ele consumará o quê? Vai haver novos céus e nova terra, não haverá mais pecado, não haverá mais morte. É Ele que determinou isso, Ele que vai desfechar essa história. Isso deveria gerar um santo temor em nossos corações, para vivermos uma vida que edifica e não destrói, une e não divide. Poxa vida, agora imagina, Ele que dá destino à minha alma, ok? Ele é Senhor.
Ele salva quem quer e condena quem quer. O destino da minha alma e da sua alma está na mão de quem? Você não se sente seguro de a sua alma estar no controle? Agora entende por que ele falou? Essas ovelhas são minhas, ninguém vai retirar elas das minhas mãos. Ela bacana, ela baixéria. A mesma mão que te tirou das trevas e te trouxe para a luz é a mesma mão que vai te manter firme e forte até tu chegares na eternidade. Tu não se perderás. Diga, nem a minha casa. Quem crê, será a palavra dando glória a Deus. Ah, meu Deus. Sobedequência. Esse Deus é tão Deus. Ele é tão terrível em glória e majestade. Irmão, ele olha para mim, ele olha para você, entende? É claro que ele determinou, ele é que salva, e ele estabeleceu como a salvação se manifesta, através do Filho. Agora veja, dos que permanecem fiéis a ele. Irmão, ele dá destino a todos. Veja, os anjos rebeldes. Quem é que dá o destino dos anjos rebeldes? É o Senhor. Quem é que deu o destino dos anjos eleitos, dos que permaneceram? O Senhor. Quem é que dá destino às almas dos homens? O Senhor. E aí eu digo, se é Ele que dá destino, e é Ele que vai consumar a obra. O desfecho da história não está na mão de Satanás, não está na mão dos homens, não está na mão dos governos. O desfecho da história está na caneta de Deus, está nas mãos do nosso Deus. Foi Ele que escreveu a última página, como disse Billy Graham. Pode ficar tranquilo, a história vai acabar bem, viu? Aleluia. Eu vou profetizar o que está escrito. A tua história foi escrita de fato pelo dedo de Deus, viu? Permanece na história de Deus. Não faça a tua própria história, permaneça na história que Deus já fez, meu filho. Viva o que Deus planejou para você viver. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Ô irmão, abriu o céu aqui, pelo amor de Deus. Ora baixéria. Esse Cristo que morreu e ressuscitou para quê? Para ser Senhor. Quem está vivo, quem está morto, Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de todos. Aleluia. É como eu digo, eu falo a verdade, Ele é tão tremendo. Olha só, um dia está, olha para você entender a questão aqui que eu estou dizendo, não estou fazendo desafio contra ninguém, tá? Mas ele estava lá e de repente apareceu o Satanás. E Deus falou, e aí, de onde você vem? Como se Deus não soubesse, é só para a gente entender o diálogo, ok? E aí, vem de dar uma passeada na terra, andar aí. Deus foi aparecer, observou? Meu servo Jó, como ele é reto, temente, se desvia do mal. Olha só o domínio de Deus como é violento. Aí o diabo fala, mas também, né? Te serve, te adora, você dá tudo para ele. Ele está cercado, as riquezas dele se multiplicam. Olha o que Deus falou, vai e toca. Deus falou, vai e toca. Em outras palavras, o inimigo só pôde tocar porque Deus deixou. É isso que eu estou querendo que você entenda. Veja, até para tocar em alguém, ele tem que ter permissão. Ou você pensa que o diabo faz o que quer, a hora que quer, o dia que quer. Você tem dono. Aleluia. É tão violento, que aí voltou, teve a conversa de novo, aí Deus falou, você viu lá? Como ele permanece firme depois de você tocar nele sem causa? E aí o diabo falou, olho por olho, dente por dente, pele por pele, falando do corpo físico. Tudo que o homem tem dará pela própria vida, falando que Jó é egoísta. Aí Deus falou, eu deixo você tocar, a única coisa que você não faz, não mata ele. Agora eu fico imaginando, o diabo que quer destruir o ser humano de noite luta para isso. E Deus falou, você pode fazer isso aí que eu permito, mas uma coisa você não faz, você não vai tirar a vida dele. Vê se alguém tirou. Irmão, o homem estava couro e osso, com 9 chagas no corpo. Deus deixou o inimigo colocar 9 chagas nele, só escapou a pele do dente. Mas cadê que ele morreu? Porque Ele é o Senhor. O mande de que faz. Quando Deus falar que essa prova acabou, não vai ter quem segure.
Quando Deus falar que essa luta acabou, não vai ter quem pare. Quando Deus falar que esse momento difícil cessou, não tem quem possa contrariar. Ah, pastor, tá colocando barreira, tá se levantando, até quando Deus permitir. E pastor, por que Deus está permitindo? Ele é soberano, já disse. A minha vida é sua vida, é dele. Faz o quê? Adora humildemente, é melhor. Ok, vamos encerrar agora, gente. E Colossenses ainda 2,6, como recebestes o Senhor, olha lá, como Paulo falou, como recebestes, está falando da conversão, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então logo, Cristo é o chão que eu piso. Olha lá, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Pera lá, Jesus é o chão que eu piso. O que é essa metáfora que eu estou usando? Eu estou dizendo, quem me dá firmeza é Ele, quem me mantém de pé é Ele. Ele é o lugar seguro que eu estou andando, aleluia! Seguindo os passos dele, ok? Vivendo como Ele quer. E agora a parte final, conforme eu falei, 95% na verdade por cento do estudo estava ali, agora é mais uma conclusão. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Eis doxan theo patros. Enquanto alguns danificavam a unidade da igreja por ambição egoísta e vaidade pessoal, Jesus viveu humildemente para a glória de Deus. E o Pai o exaltou com o propósito de glorificar o seu próprio nome. O mais elevado dever dos seres humanos é glorificar e louvar a Deus em adoração, palavra e ações. Repito, o mais elevado dever dos seres humanos é o glorificar e louvar a Deus em adoração, palavra e ações. O propósito final de tudo é a glória de Deus. O propósito final de tudo é a glória de Deus. Já falei isso milhares e vou falar outras milhares de vezes. Tudo que eu sou, que eu tenho, é um meio para um final. Qual é o final? A glória de Deus. O dom que eu tenho é um meio. Esse dom não é o final. Recebi esse dom como um meio. Um meio do quê? Um meio de, através desse dom, eu glorificá-lo. O final não é você ter uma família, não é você formar um casamento. Você formou uma família, você tem um casamento, formou uma família como um meio de quê? De glorificar a Deus. Prosperar na empresa, prosperar no trabalho, não é o seu propósito de vida. Isso é só um meio de você glorificar o nome de Deus com a sua empresa, com o seu trabalho, com suas riquezas, com seus bens. O propósito final sempre será esse, que em tudo Deus seja glorificado. E porque Ele é o Deus e Pai da glória, Atos 7:2 diz Ele é o Deus da glória, Efésios 1:17 Ele é o Pai da glória, e Ele é o merecedor de toda a glória. Apocalipse 4:11 os criaturas viventes, os anciões, os anjos declaram: Tu és digno, Senhor, de receber a glória. O que é digno? Merecedor. Quando eu dou glória para Deus, eu não estou fazendo favor, Ele é digno de ser glorificado. Quando a minha vida glorifica a Deus, eu não estou fazendo nada do que demais, porque Ele é digno, porque Ele é Deus. Quem pode dar glória a Ele? Quem acredita que Ele é digno dessa glorificação? Ele é digno deste culto. Ele é digno da tua vida aqui. Pastor, fui humilhado o dia inteiro. Estou cansado, estou quebrado. Mas eu vim aqui prestar meu culto. Ele é digno disso. Ele é digno. Pastor, a minha vontade não é ser mais crente, abandonar a fé, mas eu estou aqui firme e não desisto. Ele é digno disso. A minha vontade é chutar o pau da barraca, parar com tudo, mas você está aqui dando glória a Deus, porque Ele é digno disso. 1 Pedro 4:11, eita Deus, tem uma graça aqui, viu? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, quer falar? Fale de acordo com a palavra, viva de acordo com a palavra. Olha outra coisa, se alguém administrar, liderar, governar, administre segundo o poder que Deus
dá. Ou seja, quer liderar, quer fazer alguma coisa, faça na capacidade de Deus. Faça no poder de Deus, porque se você for na tua capacidade, você desiste. Tudo que você for fazer, faça de acordo com o poder que Deus dá. Se foi Deus que te deu aquela capacidade, se foi Deus que te deu aquele poder, ninguém vai tirar. Oh, glória a Deus. Ok? E para que isso? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Por isso que nós não temos mérito. Eu só consigo fazer o que faço por causa da graça que Cristo me dá. Então, por causa da graça que Cristo me dá, o que eu faço? Eu falo segundo a palavra de Deus, eu administro segundo o poder de Deus. E para que eu faço isso? Para que Deus seja glorificado. Aleluia! A quem pertence a glória? Só até aqui. A quem pertence a glória? Ele pertence a Ele. O que esse texto está dizendo? O que pertence? Quem é dono? Quem é dono da glória? É Deus. Olha, ninguém aqui tem um direito. Ninguém tem um direito de ficar com aquilo que só pertence a Deus. A glória. A alegria é nossa, mas a glória é dele. O prazer de carregar Isaac no colo é nosso. Você está entendendo? Viver a promessa é prazer nosso, mas a glória. Quem quer dar glória? Só quem quer de verdade dar glória a Deus. Eu vou dar 30 segundos para você levantar as duas mãos e dar glória. Dá glória a Deus pela tua casa. Dá glória a Deus pela tua saúde. Dá glória a Deus olha lá, tem gente dando glória. Dá glória a Deus pelos livramentos. Dá glória a Deus porque você só não desistiu porque é Deus que te sustenta. Dá glória a Deus porque Ele é a tua esperança. Dá glória a Deus porque você está cheio do Espírito. Dá glória a Deus porque você fala línguas. Dá glória a Deus porque você congrega. Dá glória a Deus porque você tem um trabalho. Dá glória a Deus porque você deitou, dormiu, só levantou porque Ele te sustentou. Dá glória a Deus porque Ele perdoou os nossos pecados. Dá glória a Deus porque Ele que te mantém de pé. Dá glória a Deus. Amandi che ple façoie, shone que me no pro sub de cantar e a levar sub comanai. E cada no templo diz glória. Ele é o Deus da glória, o Pai da glória, o Senhor da glória, o merecedor da glória. Vamos viver para a glória de Deus, vamos trabalhar para a glória de Deus, vamos congregar para a glória de Deus, vamos prosperar para a glória de Deus, vamos formar família para a glória de Deus, vamos fazer tudo para a glória de Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele glória, a Ele glória, a Ele glória. Glorificar a Deus envolve viver de forma exemplar, produzindo boas obras que apontam para Ele e reconhecendo sua grandeza em cada detalhe da vida cotidiana. Repito, oh Deus nos ajuda. Glorificar a Deus envolve viver de forma exemplar, produzindo boas obras que apontam para Ele. O que eu faço aponta para Ele e reconhecendo sua grandeza extraordinária em cada detalhe da vida cotidiana. Olha, em cada detalhe, no seu relacionamento diário, no seu conversar, no seu falar, no seu gesticular, no seu vestir. Oh meu Deus, olharão para você e vão dizer: a vida deste homem, a vida desta mulher aponta para Deus. E não só para Deus, como Deus é grande. Aleluia. E eu agora encerrei. Como Jesus nunca foi egoísta e nem buscou a autopromoção, mas se dedicou a servir aos outros, nós devemos procurar somente o bem daqueles que nos cercam como Jesus. Nessa mentalidade de Cristo, não haverá espaços para conflitos ou divisões na igreja, no meio da família ou em qualquer outro ciclo, em que as pessoas cuidam menos de suas necessidades, de seus interesses, mas buscam sempre beneficiar os demais.
jamais considerando ser mais importantes do que deviam, mas usando seus dons, bens e capacidade para servir aos outros para a glória de Deus.